gente! Sejam muito bem-vindos a mais uma sala de leitura que nós abrimos todos os dias diariamente. Todos os dias já é diariamente, né? Que nós abrimos todos os dias a partir das 5h57 da manhã. Agora 5h59 para quem está ao vivo. A gente dá aí 3 minutos de tolerância, 6 em ponto. Nós começamos a nossa leitura. E hoje nós vamos ler a partir do capítulo 18 do Evangelho de Jesus Cristo, relatado por Lucas, médico, companheiro de Paulo, que registrou aqui, o que as testemunhas oculares de Jesus contaram. E nós estamos lendo e interpretando os relatos de Lucas. A partir do capítulo 18, nós vamos seguir com a nossa leitura, né? Vamos orar então? Vamos todos nós agradecer a Deus por estarmos aqui? Então faça assim, respire fundo. Que maravilha, né? Mais uma vez. E digo obrigado, Jesus. Obrigado pelo ar que eu respiro. Quantos tentaram fazer isso e não conseguiram mais? O fôlego de vida já foi tirado e já não estão no nosso meio. Mas enquanto nós temos esse fôlego de vida, diz a tua palavra que devemos louvar ao Senhor. Todo ser que respira louva ao Senhor, então nós te louvamos. Rendemos graças ao teu santo nome, o Senhor é muito bom, misericordioso Deus. Senhor, eu sei que tem pessoas que estão aqui todos os dias com o coração sincero diante de ti, nessa leitura, não apenas se aventurando em conhecer os registros sagrados, mas porque querem ter comunhão, ter intimidade, conhecer ao Senhor, um Pai tão amoroso, louvar ao Senhor com integridade, porque não temos como louvar, falar bem daquele que nós não conhecemos. E essa leitura, ela está nos revelando a tua beleza, os teus cuidados, a tua soberania, o teu juízo também, a tua disciplina. Então a nossa intenção estarmos aqui todos os dias, lendo e interpretando a tua palavra, é para que possamos crescer em conhecimento, em sabedoria e debaixo da tua graça. Então vamos ler. Bom, perguntas e outros comentários agora a gente vai deixando para o final, tá bom? Vou focar na leitura. No final a gente responde perguntas, conversa sobre a leitura do dia, porque nem todos conseguem ficar um pouco mais, né? Muitas pessoas têm dedicado aí essa 1 hora por dia para a leitura. Então, se eu ficar parando para ler e responder durante a leitura, talvez eu atrase as outras pessoas. E não é o objetivo, tá? Mas podem comentar, fique à vontade. Você que está acompanhando em outro horário também, deixa aí o seu nome, de onde você acompanha e o seu comentário, tá bom? Lucas 18, a partir do versículo 1. E ele falou-lhes uma parábola com este fim. Olha só que legal, né? Aquilo que nós falamos desde o início. A gente tem que respeitar a intenção do texto. E aqui já está claro. Ele está falando uma parábola com um fim. Qual o fim? De que os homens devem sempre orar e nunca desfalecer. Então, o objetivo de Jesus em contar essa parábola é nos incentivar a orarmos e nunca desfalecer. Então, qual é a parábola? Versículo 2 dizendo: havia em uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. E havia naquela cidade uma viúva. E ela veio a ele dizendo: vingue-me do meu adversário. E por algum tempo ele não quis. Mas depois ele disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, vou vingá-la, para que ela não continue a vir me cansar. E disse o Senhor: ouvi o que diz ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não vingará aos seus próprios eleitos, que clamam a ele dia e noite, já que é longânimo para com eles? Eu vos digo que
ele os vingará rapidamente. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então veja que ele conta uma parábola de um juiz que não teme a Deus, não teme a homem, não tem bondade. Então ele faz uma comparação. Se o juiz que não tem bondade vingou, ou seja, julgou, fez justiça para aquela viúva, e Deus? Será que Deus não faria justiça sendo ele longânimo? O que é longânimo? Bondoso, generoso, amoroso? Jesus disse, depressa ele fará. Depressa. Lembrando, claro, né, gente, que o nosso tempo não é igual ao tempo de Deus, tá? Por isso que no final ele fala assim, ó, porventura o Filho do Homem achará fé na terra? Então, a fé é uma certeza. Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. É sempre confiando na soberania dele. Mas o texto afirma, Jesus afirma, que nós devemos orar e não desistir. Não desistir, devemos apresentar os nossos pedidos diante do Senhor, crendo que Ele é longânimo, Ele é bondoso, Ele é generoso e não demora em cumprir. É no tempo certo. E essa é a confiança que temos para com Ele. Isso é fé. Sobre fé nós vamos falar mais para frente em outros textos que ensinam sobre fé. A gente vai falar ainda sobre isso na leitura deste ano, tá? Versículo 9. E ele falou esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, que eles eram justos e desprezavam os outros. Então, aqui está mostrando também a intenção da parábola. Então, ele vai contar uma história aqui porque tinha uns que confiavam em si mesmos. E quem eram esses que confiavam em si mesmos? Os fariseus, que se achavam mais justos, que se achavam melhores do que os outros, por causa das obras de justificação, daquilo que eles faziam. Então Jesus ele vai contar uma historinha aqui muito interessante. Dá licença, só tomar uma água aqui. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava consigo mesmo. Ó Deus, te agradeço porque não sou como os outros homens, extorsionários, injustos e adúlteros, nem como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou os dízimos de tudo que eu possuo. E o publicano, estando em pé, de longe, não queria levantar os olhos ao céu, mas batia no seu peito, dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu vos digo que este homem desceu justificado para a sua casa, em vez do outro. Porque todo o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, o texto é muito claro, e a gente já falou sobre isso em outra leitura. E aqui conclui dizendo que aquele que se humilhar será exaltado. É se humilhar diante de Deus, tá? É se humilhar diante de Deus. Devemos ser humildes diante das pessoas, é claro. Mas aqui está falando em oração. Se humilhar diante de Deus. Aquele que se humilha diante de Deus. Que chega como publicano. Ele batia no peito e dizia, ó Deus, sou pecador, eu não mereço. Tem misericórdia de mim. O fariseu já não. Eu faço isso, eu faço aquilo outro. Quer dizer, justificando que por causa do que ele fazia, ele era merecedor de alguma coisa. Então, essa é a oração do hipócrita, essa é a oração do fariseu, essa é a oração do falso crente, que chega diante de Deus com seus pedidos, com as suas ofertas, com seus dízimos, achando que podem comprar a bênção de Deus através dessas campanhas. Não é assim que funciona. Versículo 15. E eles traziam-lhe também os bebês, para que ele os tocasse. Mas os seus discípulos, vendo isso, os repreendiam. Jesus, porém, chamando-as para si, disse, deixai vir a mim as criancinhas, e não as proibais, porque das tais é o reino de Deus. Verdadeiramente eu vos digo, qualquer que não receber o reino de Deus como uma criancinha, de forma alguma entrará nele. Já falei sobre isso em outras leituras, né? Devemos receber o reino como uma criança recebe.
com pureza, com alegria, sem questionar, enfim, já foi falado. Versículo 18. E um certo governante perguntou-lhe, dizendo: Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não cometerás adultério, não assassinarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. E ele disse: Tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude. Ora, Jesus, ouvindo essas coisas, lhe disse: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e distribua entre os pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E ao ouvir essa palavra, ele ficou muito triste, porque ele era muito rico. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Você vê que nós acabamos de sair de um contexto, na leitura de ontem, sobre aqueles que têm riquezas, sobre aqueles que querem servir a Deus e a Mamon, que é a Deus e as riquezas, o confronto da cobiça, enfim. E aí Jesus aqui vem mais uma vez e fala: quão dificilmente, não é que o rico não vai ser salvo, quão dificilmente os que têm riquezas, os que fazem da sua riqueza o seu tesouro. Jesus chamou ele para ser um discípulo, tá? Não é que todos que têm riqueza precisam se desfazer das suas riquezas, não. Aqui está no contexto de chamar discípulos, assim como ele chamou Pedro. Lembra que Pedro era um empresário no ramo da pesca, estava ele e os seus sócios trabalhando e eles tinham acabado de fazer uma grande pesca, estava cheio o barco dele e dos seus sócios. Jesus chega e fala assim: ó, de agora em diante vocês vão ser pescadores de homens, larga tudo e me segue. Eles largaram, deixaram tudo. Então, este aqui queria herdar a vida eterna. Jesus falou: você quer herdar a vida eterna? Observa os mandamentos. E ele disse: já observo. Ok, então agora uma coisa te falta. Larga tudo. Vende tudo que você tem e me segue. Você vai ser um discípulo meu, assim como os outros. Mas ele não quis. Então, aqui o contexto de largar tudo era para ser um discípulo, um daqueles que andariam com Jesus. Por exemplo, eu posso dar o meu exemplo. Eu larguei tudo. Eu larguei a minha vida secular. Eu não tenho trabalho secular. Eu trabalho em prol da obra de Deus. Eu coopero com a obra de Deus. Então, nem todos têm esse chamado. E aqui, este homem recebeu um chamado para ser um discípulo, mas ele não quis. Ele estava apegado às suas riquezas. Por isso Jesus falou que dificilmente, dificilmente os que têm riquezas entram no reino. Versículo 25, porque é mais fácil um camelo passar por um olho de agulha do que entrar um homem rico no reino de Deus. E os que ouviram isso disseram: então, quem poderá ser salvo? E ele disse: as coisas que são impossíveis com os homens são possíveis com Deus. Então disse Pedro: eis que nós, olha só, deixa eu só falar isso aqui. Apesar de já ter lido, já ter falado nos outros capítulos, deixa eu falar um pouco sobre isso aqui. Versículo 26. Depois eu vou ver os comentários e as perguntas de vocês, tá? Então eles ouviram Jesus falar aquilo e os que ouviram disseram: então quem poderá ser salvo? E ele disse: as coisas que são impossíveis com os homens são possíveis com Deus. Interprete o texto. Quão dificilmente um rico entrará no reino dos céus, porque é apegado às suas riquezas. Aí as pessoas falaram: então é muito difícil, quem vai ser salvo? E aí Jesus responde: as coisas que são impossíveis com os homens são possíveis com Deus. Me responda, é possível um rico ser salvo? Como? Responda interpretando esse versículo, versículo 27. Leia o versículo 27 e me responda aqui nos comentários. Eu quero ler o comentário de vocês. É possível um rico ser salvo? É possível uma pessoa ser salva? Como? Leia o 27 e me responda. Deixa eu ver, vou aguardar. Tem um atrasinho aí de 30 segundos a 1 minuto, mas eu vou aguardar vocês falarem. Lendo esse versículo, interpretando esse texto, te ajudar a pensar.
Se não sabe, coloca não sei. Não me deixa aqui esperando, sem chegar a nada. Não sei, você fala, me explique, não entendi, ou eu penso que é assim, entendi dessa forma. Não tenha medo de errar. Mas responda, é possível um rico ser salvo? Como? Porque eles acharam que era impossível, né? Eles falaram assim, então quem poderá ser salvo? Ivani colocou, acredito que sim. Tá, mas como? A resposta está no texto. Aí, é isso aí, ó. Deixa eu pegar aqui a resposta dela. Ó, tá certo. Parabéns para vocês que estão colocando não sei, me explique. É isso mesmo, é isso mesmo. Uma pessoa alienada é a pessoa que tem medo de fazer pergunta, tem medo de errar. Não, ninguém aqui pode ser alienado, não. Vocês precisam, de fato, quando não souber falar, perguntar. Ó, a resposta é essa. Vou colocar aqui o comentário na tela. Ó, Patrícia Zaneto, é possível, porque com Deus tudo é possível. O texto é claro. As coisas que são impossíveis com os homens são possíveis com Deus. Ser rico com Deus é ser salvo. Eu posso ser rico com Deus. Com Deus. Agora, sozinho, confiando nas minhas próprias riquezas, tendo o meu coração naquilo que eu tenho, aí realmente não tem como. Mas com Deus. Então, essa foi a resposta e é muito clara, tá? Muito clara isso. E isso, olha lá, o seu Edson colocou também. Sim, é possível, basta ter Deus em prioridade. É possível com Deus. Versículo 28. Vamos seguir. Obrigado aí pela participação de vocês. Então disse Pedro, eis que nós, agora e no nosso caso, veja bem, olha o confronto aqui. Tá. Um rico foi chamado para ser discípulo. Ele não quis largar tudo para seguir. Mas ainda assim, Jesus disse, é difícil ser salvo, mas com Deus é possível, é só andar com Deus. Tá bom, e os discípulos? E nós que largamos tudo? Olha só, Pedro dizendo aqui, ó. Então disse Pedro, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. E ele lhes disse, verdadeiramente eu vos digo, não há homem que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou esposa, ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba nesse tempo presente muito mais, e no mundo vindouro a vida eterna. Então, ele tomando consigo os 12, disse-lhes, eis que estamos subindo para Jerusalém, e todas as coisas escritas pelos profetas a respeito do Filho do Homem serão cumpridas. Está chegando a hora dele ir para a cruz. Porque ele será entregue aos gentios, será escarnecido, humilhado e cuspido. E eles os açoitarão e o matarão, e ao terceiro dia será ressuscitado. E eles não entendiam nenhuma dessas coisas. E esta palavra lhes era encoberta, e eles não entenderam as coisas que foram faladas. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um certo homem cego, assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, ele perguntou o que isso significava. Então, cego ouvindo, perguntou o que significa esse barulho aí. E disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando. E ele gritou dizendo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam à frente repreendiam-no para que se calasse. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando, ordenou que lhe o trouxessem. E ele chegando perto perguntou-lhe, dizendo, o que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, que eu possa receber a minha visão. E Jesus lhe disse, receba a visão, a tua fé te salvou. E ele imediatamente recuperou a sua visão e foi seguindo, glorificando a Deus, e todo o povo vendo isso dava louvores a Deus. Capítulo 19. E Jesus entrou e passou por Jericó. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe entre os publicanos, e ele era rico. E ele procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, porque ele era de pequena estatura, baixinho, né? E correndo adiante, subiu a uma árvore de sicômoro para vê-lo,
porque ele estava por passar naquele caminho. Uma árvore de sicômoro era uma árvore que crescia de 9 a 12 metros, até 12 metros de altura. Porém, ela tinha galhos baixos, longos e firmes. Galhos longos, né? Então você imagina uma árvore alta, porém galhos baixos, longos e firmes, né? Então ele sobe em uma árvore de sicômoro para ver Jesus passando. Versículo 5. E ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu devo pousar em tua casa. E apressando-se, ele desceu e recebeu com júbilo. E vendo isso, todos murmuravam, dizendo: ele foi ser hóspede de um homem que é pecador. Lembra que eu tenho dito? O publicano tinha uma má fama, cobrador de impostos, servidor público. Ele era muito rico porque ele defraudava, ele roubava, ele cobrava mais, né? As pessoas não gostavam deles. Semelhante ao guarda de trânsito. Meu Deus, que profissão difícil, né? Que profissão difícil o guarda de trânsito, porque ele tem que multar a pessoa, mas honestamente, quem gosta de ser multado? Você chega perto do seu carro, aí o seu carro está estacionado em um lugar irregular, daqui a pouco você chega lá, tá lá o guardinha, ó, bem do lado do seu carro assim, ó. Como que você fica? Você fica botina da vida, né? Como diz meu sogro, botina da vida. Mas tem que respeitar. Há quem não respeite, há quem tenha raiva. E no caso dos cobradores de impostos, a raiva maior ainda é porque eles roubavam, eles colocavam coisa a mais. Então, as pessoas murmuravam: como é que pode? Jesus vai ser hóspede, vai se hospedar na casa de um pecador. Versículo 8. E Zaqueu, ficando em pé, disse ao Senhor: Senhor, eis que a metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se alguma coisa eu tenho tomado de algum homem por falsa acusação, o restituo quadriplicado. E disse Jesus: hoje veio salvação a essa casa, porque esse também é filho de Abraão. Veja, versículo 10, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Vamos fazer um contraste aqui para você entender o texto. O jovem rico tinha muitas posses e queria herdar a vida eterna. Mas ele queria herdar por obras de justificação. Tenho observado os mandamentos, não roubo, não mato, honro meu pai, honro minha mãe, por isso eu quero herdar a vida eterna. E Jesus apresenta a ele o caminho da graça, que é o dar, é o favor imerecido. Pega o que você tem e dá aos pobres e me segue. Eu vou te ensinar um caminho mais excelente ainda. Você quer ser salvo pelo caminho da justificação por obras? Eu vou te mostrar a graça. O homem não quis. Aí agora nós vemos um pecador, publicano, Zaqueu, entendendo o que é a graça. Jesus não mandou ele dar o que tinha para os pobres. Jesus não confrontou ele em momento algum, mas ele, impactado pela graça, quando Jesus disse: desce, Zaqueu, eu vou me hospedar na sua casa, o homem se vê como pecador. E por graça ele fala: olha, metade do que eu tenho, Senhor, eu vou dar aos pobres. E se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Meu Deus, chega a arrepia. É isso que a graça faz na vida de uma pessoa. E é para isso que Jesus veio. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Isso aqui é muito profundo. Versículo 11. E ouvindo ele essas coisas, ele prosseguiu e falou uma parábola, porque ele estava perto de Jerusalém e porque eles pensavam que o reino de Deus havia de aparecer imediatamente. Portanto, ele disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante para receber um reino e retornar. E ele, chamando seus 10 servos, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: olha, veja aqui a intenção. Vamos lá, nós adotamos como princípio de interpretação respeitar o que o texto quer dizer. Então, vamos nos atentar para o que o texto quer dizer. Olha aí na tela. Ó. O que o texto quer dizer? Ó. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e falou uma parábola. Por quê?
porque estava perto de Jerusalém e porque eles pensavam que o reino de Deus havia de aparecer imediatamente. Veja, foque aqui na tela para você entender. Jesus estava se aproximando de Jerusalém. O que ia acontecer quando Jesus chegasse em Jerusalém desta feita? Desta feita, ele seria preso, crucificado, morto, sepultado e ia ressuscitar ao terceiro dia. Ele tinha dito isso poucos versículos antes. Só que as pessoas pensavam que quando o reino de Deus chegasse, o reino ia chegar como Davi, que chegou tomando o trono dos outros, agora eu sou rei aqui, é tudo meu. Eles achavam que esse rei, esse Messias que ia se levantar da linhagem de Davi, ia tomar na força do braço, de forma visível que o reino ia dominar. O plano de governo de Deus, que é o reino de Deus, eles achavam que seria vigente de forma monárquica, né? Que seria uma monarquia. Então Jesus ele vai contar uma parábola para nas entrelinhas já começar a dizer como que o reino iria aparecer. Não é dessa forma que Jesus ia reinar. Não é dessa forma que o plano de governo de Deus iria entrar em ação. Então ele conta uma parábola. Qual a intenção dessa parábola? Revelar que o reino não ia aparecer imediatamente. Então como que o reino iria aparecer? Vamos agora ler com essa visão. Portanto ele disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante para receber um reino e retornar. E ele, chamando os seus 10 servos, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Negociai até que eu venha. Então o homem veio trazer o reino, mas antes confiou 10 minas para os servos negociarem até que ele venha. Jesus está fazendo um paralelo. Ele veio trazer o reino, o plano de governo de Deus, através da pessoa dele, do ensino dele, do sacrifício dele. E os seus servos, que somos nós, precisamos negociar esse reino, divulgar esse reino até que ele venha. Gente, isso aqui é muito profundo. Eu estou pregando para vocês, nem era para eu fazer isso. Aqui é só leitura com interpretação. Eu estou pregando para vocês aqui. E a gente vai até estender um pouco no horário por causa disso, mas senão às vezes fica muito difícil de entender. Então olha o que está acontecendo aqui. Jesus trouxe o reino, o ensino, confiou em nossas mãos, nós precisamos negociar o reino, até que ele venha, até que ele volte. Versículo 14. Mas os seus cidadãos odiavam-no e enviaram um mensageiro após ele, dizendo: não queremos que este homem reine sobre nós. E aconteceu que, ele retornando, depois de ter recebido o reino, ordenou que fossem chamados os servos, a quem ele entregara o dinheiro para que ele pudesse saber quanto cada homem ganhara negociando. E aí, chegou a hora da prestação de contas. Vamos lá. O que você fez com o que eu te dei? O que você fez com a minha palavra? Com a minha graça que te alcançou? Com o ensino que você recebeu? Com a verdade que lhe foi revelada? Quanto você ganhou? Quantas pessoas você ganhou? Quantos foram salvos através do seu testemunho? Então veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: muito bem, servo bom, porque tu foste fiel sobre o pouco, tu terás autoridade sobre 10 cidades. E veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E ele disse da mesma forma a este: sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina que guardei em um lenço, porque eu tive medo de ti, pois és um homem severo, tiras o que não puseste e colhes o que não semeaste. E ele disse-lhe: pela tua própria boca eu te julgarei, servo mau. Sabias que eu sou homem severo? Que eu tomo o que não pus e colho o que não semeei? Por que então tu não puseste o meu dinheiro no banco? Pois na minha vinda eu poderia ter exigido o meu com usura. Poderia ter exigido com usura? Por acaso eu iria querer te usurpar? Eu ia querer mais apenas do que é o meu?
Então, por que você pelo menos não colocou no banco para ele multiplicar, render um pouquinho? Versículo 24. E disse aos que estavam com ele: tomai dele a mina e dai-o ao que tem 10. E eles disseram-lhe: Senhor, ele tem 10 minas. Versículo 26. Pois eu vos digo que todo aquele que tiver, lhe será dado. Mas ao que não tiver, até o que ele tem, lhe será tomado. Mas estes meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-o aqui e matai-os diante de mim. E tendo dito isto, prosseguiu adiante, subindo para Jerusalém. Deixa eu te explicar isso aqui. Na realidade, isso é de difícil interpretação. Muitos não entendem muito. Como assim? Até o que não tem vai ser tirado. Se não tem, como vai ser tirado? Como assim? Deixa eu te explicar. Todo aquele que tiver aceitado o reino de Deus, ser reinado por Cristo, tem que produzir frutos. Os que produzem frutos são limpos para que produzam mais frutos ainda. Isso nós vamos ler no livro de João. Quando nós estivermos lendo o livro de João, você vai entender isso também. O que não tem é aquele que aceitou o reino, mas não produziu fruto. Ele até aceitou, mas ficou com medo, ficou receoso, com vergonha. Não multiplicou, não salvou, não negociou o reino que recebeu. Então, até o que ele tem será tomado. O que ele tinha? O que foi dado a ele. Foi dado a ele uma mina. Ele tinha uma mina. Não é que ele não tinha nada, ele tinha uma mina. Então, o que não tem o quê? O que não tem fruto. O que não tem, não negociou, não tem nada a mais. Então, até o que tem lhe será tomado. Ele tinha uma mina. Então, aquilo que ele recebeu, porque ele não multiplicou, então, aquilo que ele tinha recebido foi tomado e foi dado àquele que estava multiplicando, aquele que estava dando fruto. Então, no reino funciona assim. Quem dá fruto é limpo para que produza mais frutos ainda. Quem não é fiel nem no pouco, não tem como colocar no muito. É isso que quer dizer o texto. Então, ele tinha uma mina que fora recebida do seu senhor, mas como ele não deu fruto, então foi tirado. No livro de João nós vamos ler isso. Lá diz que aquele que não tem, o pai corta, né? Corta e lança fora. É dever nosso, meus irmãos. É cristianismo. Tá? Nós somos chamados a essa responsabilidade. Você recebeu a palavra, você precisa multiplicar. Você precisa falar da palavra. Você precisa negociar o reino, porque um dia haverá prestação de contas. Tá? Vamos lá, vamos seguir. Versículo 29. E aconteceu que, chegando ele perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado Monte das Oliveiras, ele enviou dois dos seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está defronte de vós, e aí, ao entrardes, achareis amarrado um jumentinho, em que nenhum homem jamais montou. Soltai-o, e trazei-o. E se algum homem vos perguntar: por que o soltais? Assim lhe direis: porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido enviados, acharam como ele lhes havia dito. E soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que soltais o jumentinho? E eles disseram: o Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus, e lançando suas vestimentas no jumentinho, eles puseram Jesus em cima. E enquanto ele ia, eles estendiam no caminho suas vestes. E quando ele já chegava perto da cidade do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Deus em alta voz, por todas as poderosas obras que eles tinham visto, dizendo: abençoado seja o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E alguns dos fariseus do meio da multidão disseram-lhe: Mestre, repreende os teus discípulos. E ele respondendo disse-lhes: digo-vos que, se estes se calarem, as pedras imediatamente clamarão. E quando ele ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses ao menos neste teu dia, as coisas que te pertencem, as coisas que pertencem à tua paz, mas agora
isso está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos lançarão uma trincheira sobre ti, e te sitiarão, e te manterão em cada lado, e derrubarão no chão a ti e aos teus filhos, que dentro de ti estiverem. E eles não deixarão em ti uma pedra sobre outra, pois tu não conheceste o tempo da tua visitação. Jesus aqui está lamentando pelo que ia acontecer com Jerusalém. Poucos anos depois, Jerusalém seria sitiada. Uma trincheira, gente, era tipo uma vala, né? Uma vala. Não sei se você já viu filme de guerra. Então, eles cavam uma vala em volta da cidade para que ninguém possa sair da cidade e fugir. Então, eles cercam a cidade, cavam uma vala e nessa trincheira eles colocam estacas para que ninguém entre no buraco e fuja. Se entrar, morre. Então Jesus está falando tudo o que ia acontecer, que não ia ficar pedra sobre pedra, ia cair tudo. Por causa do pecado de Jerusalém, isso já era uma profecia também, porque eles rejeitaram a Cristo. Jesus se entristece com isso. Versículo 45. E ele entrando no templo, começou a expulsar todos os que ali vendiam e compravam, dizendo-lhes, está escrito, minha casa é a casa de oração, mas vós a fizerdes covil de ladrões. E ele ensinava diariamente no templo, mas os principais sacerdotes, os escribas e os principais do povo procuravam destruí-lo, e não encontravam como fazê-lo, porque todo o povo ficava muito atento ao ouvi-lo. Tudo isso nós já falamos na leitura anterior, né? Vamos ao capítulo próximo agora. Capítulo 20. E aconteceu o quê? Em um daqueles dias, enquanto ele ensinava ao povo no templo e pregava o evangelho, os principais sacerdotes e os escribas vieram a ele com os anciãos e falaram-lhe dizendo, dize-nos, com que autoridade fazes tu essas coisas? Ou quem é que te deu tal autoridade? E respondendo ele, disse-lhes, eu também vos perguntarei uma coisa, responda-me. O batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo, se nós dissermos do céu, ele nos dirá, por que então não crestes? Mas se nós dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque eles estão convencidos que João era um profeta. E eles responderam que não podiam dizer de onde era. E Jesus lhes disse, tampouco eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. Jesus respondeu uma pergunta com outra pergunta, eles não responderam, então também eu não vou falar com que autoridade eu faço essas coisas. Versículo 9. Então ele começou a falar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a uns lavradores e foi para uma terra distante por muito tempo. E no tempo devido enviou um servo aos lavradores para que lhes dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando-o, mandaram-no embora vazio. E novamente ele enviou outro servo. E eles também o espancaram e o insultaram e o mandaram embora vazio. Versículo 12. E ele enviou novamente um terceiro, e eles também feriram a este e o expulsaram. Então disse o senhor da vinha, o que eu farei? Enviarei o meu filho amado, talvez vendo o respeitem. Mas vendo os lavradores, eles arrazoavam entre si, dizendo, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo para que a herança seja nossa. Então veja, Jesus não respondeu os fariseus que estavam ali arrazoando entre si e questionando que autoridade você tem, como assim você é filho de Deus. Jesus não responde diretamente, mas conta uma parábola. Versículo 15. Assim eles lançaram-no fora da vinha e o mataram. O que lhes fará, pois, o senhor da vinha? Ele virá e destruirá esses lavradores e dará a vinha a outros. E ouvindo eles isso, disseram, Deus o proíba. E ele, observando-os, disse, então, o que é isso que está escrito? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa se tornou a cabeça da esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra será despedaçado, mas naquele em que ela cair, ela triturará ao pó.
e os principais sacerdotes e os escribas procuraram lançar mão dele naquela mesma hora, mas eles temiam o povo, pois perceberam que ele tinha falado a parábola contra eles. Eita! Gente, é aquilo, né? Tá falando por parábolas. Não sei se vocês já conseguiram entender só com a leitura do texto. Vai pensando em tudo aquilo que a gente já leu. Veja que quando o menino nasceu, aquele homem, Simeão, se não me engano, se não me falha a memória agora, os pais de Jesus levaram o menino no templo e aquele homem pega o menino e diz: olha, o Espírito Santo disse, eu tive uma revelação que eu não morreria sem ver o Cristo. De fato, esse é o Cristo. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: esse menino vai servir de pedra de tropeço para muitas pessoas. Muitos vão tropeçar no ensino dele. E ele falou para a mãe: e você, mãe, uma espada transpassará seu coração, porque vão matar ele. Os profetas já diziam que a pedra fundamental, a pedra de esquina, a pedra principal, a pedra que os construtores rejeitaram, essa era a principal. Mas porque rejeitaram, iria tropeçar sobre ela. Então Jesus conta uma parábola. Na parábola diz que o dono da vinha já tinha mandado vários servos para colher o resultado, mas o que faziam? Matavam, mandavam embora, a semelhança do que fizeram com os profetas. Por último, manda o filho. O que fizeram com o filho? A mesma coisa. Então Jesus está falando: olha, vocês estão fazendo o mesmo, os profetas já vieram, vocês mataram, mandaram embora. Eu sou o filho, vocês estão fazendo o mesmo comigo. Aí eles ainda tiveram a ousadia de falar assim: Deus o proíba, não, que ninguém mate o filho. E Jesus falou assim: então o que quer dizer aquela passagem que diz que a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal e pedra de tropeço para muitos? Aí eles entenderam: é verdade. Nós estamos rejeitando esse ensino. Então eles ficaram revoltados com aquilo, queriam pegar Jesus, mas ainda não podiam. Porque não podiam fazer isso na frente da multidão, porque a multidão ainda era favorável a Jesus. E a partir daqui vai ter uma trama, né? Judas vai combinar, entregar Jesus no momento propício, que ele estiver mais isolado. Enfim, a gente já leu isso também nas leituras anteriores. Versículo 20, né? E eles, vigiando-o, enviaram espiões. Então, olha o que eles fizeram agora. Enviaram espiões, os quais se fingiam de homens justos para o apanharem em alguma palavra e o entregarem ao poder e à autoridade do governador. E eles perguntaram-lhe dizendo: mestre, sabemos que tu falas e ensinas retamente e que não fazes acepção de pessoas, mas ensinas o caminho de Deus verdadeiramente. É lícito dar tributo a César ou não? Quis pegar Jesus na questão do tributo, né? Mas ele, percebendo a sua astúcia, disse-lhes: por que vós me tentais? Mostra-me uma moeda. De quem é a imagem e a inscrição? E eles respondendo disseram: de César. E ele lhes disse: dai, pois, a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. E eles não puderam tomá-lo em suas palavras diante do povo, e eles, maravilhados da sua resposta, calaram-se. Então chegaram-se a ele alguns dos saduceus, que negavam haver ressurreição, e eles perguntaram-lhe. Então, os saduceus eram uma religião, tipo uma seita também, que não acreditavam em ressurreição. Então perguntaram, dizendo: mestre, Moisés nos escreveu que se morresse o irmão de um homem, tendo esposa, e ele não deixasse filhos, seu irmão tomasse a esposa dele e levantasse descendência ao seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou uma mulher e morreu sem filhos. O segundo tomou como esposa e morreu sem filhos. E o terceiro a tomou, semelhantemente também os 7. E eles não tiveram filhos e morreram. E depois de todos, a mulher também morreu. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois os 7 a tiveram por esposa. Então, se tem vida após a morte, como vai ser essa questão? Ela vai ser mulher de quem? Porque os 7 foram o marido dela. E Jesus respondendo disse-lhes: os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Ou seja, casam. Dar-se em casamento é ter vida de casado sem ser, sabe? Então, casam e dão-se em casamento. Mas
os que são considerados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos não se casam, nem se dão em casamento, nem podem mais morrer, porque são iguais aos anjos, são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Então, Jesus está dizendo o seguinte: aqui no mundo, o ciclo natural é nasce, casa, multiplica, morre. No vindouro não vai ser assim. Serão como anjos. Não haverá necessidade mais de casar, de ter filho, de se multiplicar como é aqui na terra. Então, lá não vai ter esse negócio de casamento. Agora, versículo 37. Eu li o 36. Nem podem mais morrer, porque são iguais a anjos, são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Versículo 37. Agora, que os mortos hão de ressuscitar, já que você não acredita em vida após a morte, Jesus falando, né? Até Moisés mostrou no arbusto, quando ele chamou ao Senhor Deus ao Senhor, Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Porque ele não é Deus de mortos, mas de vivos, porque todos vivem para ele. Então, quando Moisés, diante daquele arbusto, aquela sarça que queimava e não consumia, ele chama Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Moisés está dizendo que Deus é Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Só que Abraão, Isaque e Jacó, aquela época, aquelas alturas, já tinha sido morto. Jamais Moisés falaria que Deus é Deus de Abraão, Deus é Deus de Isaque, Deus é Deus de Jacó, se eles não tivessem vivos, após mortos, vivendo eternamente com Deus. Deus não é Deus de mortos. Então, como eles criam muito no ensino de Moisés, mas não criam na ressurreição, Jesus pega as palavras de Moisés para mostrar para eles que eles interpretavam errado os textos e que existia sim vida após a morte. Versículo 39. Então, alguns dos escribas disseram, respondendo-lhe: Mestre, tu disseste bem. E depois disso, eles não ousaram perguntar-lhe questão nenhuma. E ele lhes disse, agora Jesus que vai fazer uma pergunta para eles, uma questão teológica difícil também de responder, olha só. E ele lhes disse, como eles dizem que Cristo é filho de Davi? E o próprio Davi disse no seu livro, no livro dos Salmos, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos teu escabelo por baixo dos teus pés. Portanto, se Davi mesmo lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Então Jesus vai travar a mente deles. Vocês estão querendo me fazer pergunta difícil? Eu vou fazer uma perguntinha difícil para vocês também. Vocês dizem que o Cristo, o Messias, é filho de Davi, né? Certo? Então, como pode o Cristo ser filho de Davi, se Davi nos Salmos chamou o Senhor, Cristo, de Senhor dele? Quando ele disse assim, ó, disse o Senhor ao meu Senhor, disse Deus a Cristo, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então, Davi chamou o Senhor Deus de Senhor e o Senhor Filho de Senhor. Então, como pode? Vocês estão dizendo que Davi, que Cristo é filho de Davi. Como que pode o filho ser Senhor do Pai? Me responde essa aí. Mas eles não responderam, ficaram calados, não tem resposta nenhuma, não conseguiram falar nada. A resposta teológica é o seguinte, eu vou dar para vocês. A resposta seria, porque Jesus é 100% homem e 100% Deus. Jesus é 100% homem, por isso ele é filho de Davi, da raiz de Davi, mas ele é 100% Deus, por isso ele é Senhor acima de Davi. Ele esteve aqui 100% homem, mas ele também é 100% Deus, filho do Deus vivo. Mas essa foi uma questão que não teve resposta aqui, a gente só responde ela teologicamente. Jesus realmente deu uma travada na mente deles.
naquela época. Versículo 45. Então, ouvindo todo o povo, ele disse aos seus discípulos: cuidado com os escribas, que querem andar com vestes compridas, amam as saudações nos mercados e os principais assentos nas sinagogas e os principais lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas e por aparência fazem longas orações. Estes receberão maior condenação. Se você está novo por aqui e você quer saber mais sobre isso, resgate a leitura do capítulo 23 do livro de Mateus. Lá a gente falou mais coisas sobre isso, sobre essa aparência falsa, sobre essas vestes longas, sobre querer os primeiros lugares, enfim, em Mateus 23 a gente falou mais sobre isso. Capítulo 21. E ele, olhando para cima, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E ele viu também uma certa viúva pobre lançar ali 2 leptos. E ele disse: verdadeiramente eu vos digo que esta pobre viúva lançou mais do que todos, porque todos esses lançaram como ofertas a Deus do que tinham em abundância, mas ela da sua pobreza lançou todo o sustento que tinham. E quando alguns falavam sobre o templo que estava adornado de formosas pedras e dádivas, ele disse, então alguns estavam falando do templo, né? Olha que templo bonito, que construção bonita. Jesus disse: quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará uma pedra sobre outra que não seja derrubada. E eles perguntaram-lhe dizendo: mestre, mas quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando essas coisas estiverem para acontecer? Então, a pergunta direta foi: quando não vai ficar pedra sobre pedra aqui? Jesus já tinha dito isso ao entrar em Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas, ainda vai acontecer isso, vocês vão ser cercados, vão cavar trincheiras, ninguém vai conseguir sair da cidade, não vai ficar pedra sobre pedra. Aqui Jesus repete novamente isso, então eles fazem uma pergunta direta: quando isso vai acontecer? Quais sinais de que isso vai acontecer? Vamos continuar lendo o texto para você ver a resposta. Versículo 8. E ele disse: acautelai-vos, para que não vos enganem, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e o tempo está próximo, não vades, portanto, após eles. Mas quando ouvirdes de guerras e tumultos, não vos apavoreis, porque é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então, aqui Jesus agora ele vai falar sobre 2 tempos. Ele ainda vai responder o que eles perguntaram sobre não ficar pedra sobre pedra. Ele ainda vai responder, só que aqui ele já está falando do tempo do fim também. Não se enganem, eu já falei isso na leitura anterior. O primeiro sinal da vinda de Cristo é o engano. Rumores de guerra, todas essas coisas são sinais sim, mas não é para ninguém ficar assustado com isso. Como Jesus disse, não vos assusteis. Versículo 10. Então lhe disse: nação se levantará contra nação e reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilências, haverá fenômenos atemorizantes e grandes sinais haverá no céu. Mas antes de todas essas coisas, eles lançarão mão de vós. Quer dizer, antes de todas essas coisas, Jesus fala do tempo do fim. Foque aqui para você entender. Jesus fala do tempo do fim. Sinais, guerras, terremotos, pestes, tal, enfim. Mas antes de todas essas coisas, aí ele volta de novo para os discípulos, dizendo, ó, antes de todas essas coisas, eles lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos diante de reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos acontecerá por causa do testemunho. Os discípulos vão começar a dar testemunho da ressurreição de Cristo, e o que vão fazer? Vão persegui-los, vão prendê-los, vão levá-los aos governadores. Versículo 14. Decidi, pois, em vosso coração a não premeditar como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, que todos os seus adversários não poderão resistir nem contradizer. A gente vê isso se cumprindo no livro de Atos, a gente vai ler na sequência. Muitos eram presos, levados aos governadores, eram julgados,
e os discípulos acabavam sendo soltos, porque Jesus dava-lhe sabedoria, enfim. A gente vai ler isso juntos. E vós sereis traídos pelos pais, irmãos e parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. E sereis odiados por todos os homens por causa do meu nome. Mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possui a vossa alma. Então, Jesus falou, fiquem tranquilos. Sejam pacientes. Vocês vão ser salvos. É na paciência que vocês vão ser salvos. Agora aqui ele responde, ao versículo 20. A pergunta direta do versículo 7. Quando que não vai ficar pedra sobre pedra? Jesus responde. E quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, então sabei que é chegada a sua desolação. Sabe quando isso aconteceu? Isso é história. E você pode ver tanto na Bíblia quanto nos livros de história. 70 anos depois de Cristo, houve um cerco em Israel. Os romanos cercaram Israel para tomar Israel. Cavaram trincheiras. Assolaram a cidade e derrubaram as pedras do templo. O templo foi derrubado por volta de 70 anos depois de Cristo. Houve grande destruição. Então, Jesus respondeu, vocês vão ver isso quando Jerusalém estiver cercada. Aí vocês podem saber, chegou a hora de ser desolada. Então, deixai os que estiverem na Judéia fugirem para os montes. Isso é naquele tempo. Então, Jesus está falando tanto do tempo do fim, quanto ao que aconteceu naquele século, no primeiro século. Então, deixai os que estiverem na Judéia fugirem para os montes. Deixai os que estiverem no meio dela saírem. E não deixai os que estiverem nos campos entrar nela, porque esses são dias de vingança, para que tudo o que está escrito seja cumprido. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre esse povo. Esse versículo aqui, ele é muito usado de forma errada por alguns pregadores que são contrários à vida, que dizem que porque nós estamos vivendo tempos difíceis, não pode ter filho, não pode colocar filho no mundo. Alguns líderes, falsos líderes religiosos, que até defendem que uma vida seja interrompida no ventre da mãe. E assume declaradamente dizendo que se isso for pecado, eu estou pecando, mas eu sou a favor. Eu não quero falar a palavra aqui porque isso dá bloqueio. Quando eu coloco vídeos falando dessas coisas, a plataforma dá algumas restrições. Mas vocês sabem o que eu estou falando, né? Sabe o que é interromper uma vida no ventre? Então, tem líder religioso que diz que é a favor disso, justificando que não, são tempos difíceis, não coloque ninguém no mundo, o diabo está solto, possa ser que essa pessoa vá para o inferno. E olha, aí pega até esse versículo aqui, ó. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Ó. Se Jesus voltar e tiver grávida, tiver amamentando... Não, as grávidas e as que amamentam naqueles dias, ai delas por quê? Porque Jerusalém iria passar um período de guerra. 70 anos depois da morte de Cristo, os romanos iriam invadir. Já imaginou você estar grávida e ter que correr? Já imaginou você com o seu bebezinho de colo e os romanos entrando para assolar a cidade? Esse ai é por causa disso. E também aponta, claro, para o período de tribulação antes da segunda vinda de Cristo. Mas não faz sentido. Não faz sentido. Enfim. Vamos continuar lendo e interpretando o texto. E eles cairão ao fio da espada e serão levados cativos por todas as nações, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Agora, volta para o tempo do fim. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas sobre a terra, aflição das nações com perplexidade, o mar e os bramidos o mar e as ondas bramindo, os tsunamis, né, que já aconteceram. O coração dos homens desfalecerá por medo da expectativa daquilo que sobrevirá à terra, porque os poderes do céu serão abalados. E então verão o Filho do Homem vindo em uma nuvem com poder e grande glória. E quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça,
porque a vossa redenção está próxima. E ele falou-lhe uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando elas já começam a brotar, as vedes e, por vós mesmos, sabeis que o verão está próximo. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabeis que o reino de Deus está próximo. Verdadeiramente eu vos digo, que não passará esta geração até que tudo se cumpra. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. E tomai cuidado por vós mesmos, para que em nenhum momento os vossos corações sejam sobrecarregados com excessos e embriaguez, e cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha desprevenidamente, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, orando sempre, para serdes considerados dignos de escapar de todas essas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. E de dia ele ensinava no templo, e à noite saindo ficava no monte, chamado Monte das Oliveiras, e todo o povo chegava cedo de manhã a ele no templo para ouvi-lo. Bom, a gente para por aqui. Finalizado o seu compromisso da leitura de hoje, que o Senhor te abençoe. Agora eu vou ficar mais um pouquinho lendo os comentários de vocês. Se tiver alguma pergunta relacionada à leitura de hoje, também vou escolher algumas aqui para responder, tá bom? E assim a gente vai crescendo. Amanhã, se Deus quiser, a gente conclui o livro de Lucas. Um abraço de fé e força. Até uma próxima oportunidade.